cá temos a nossa última convidada, Joana Amaral Dias. Bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Obrigada a nós por teres vindo. Pá, nós vamos falar não só do teu podcast, mas também da tua obra literária. Boa. Me interessa bastante. O que é que queres começar? O que tu quiseres. Estes são os 2 últimos bebés. Eu já escrevi 6 livros, estes são os mais recentes. Então ainda está muito... São bebés. Este deu um podcast, vai ao Festival Pods. E este saiu agora em setembro, portanto ainda está, não é, a fazer o seu caminho. Então, mas fala-me um bocadinho deste que deu origem... Desculpa, Maria. Dilúvio sem Deus, é esse, não é? Não, esse é o último que saiu, mas este foi o que deu... deu... Psicópatas Portugueses. Foi o que deu origem ao podcast. Já vai, como vê, na sua 6ª edição. É um livro, é um best-seller. Há dezenas de homicídios por ano em Portugal. Por isto depois transformou-se num podcast, que é o Psicopatas Portugueses, que vai estar com um episódio especial live no Festival Pods. Prometo, não vá para lá nenhum psicopata. Isso era bom. Era giro. Não sei. Mas vai ter surpresas, portanto vai ter live, que não é só eu a falar, não é? Vai ter outros ingredientes à mistura. E, além disso, portanto, este aborda 13 histórias de psicopatas portugueses. As pessoas têm aquela ideia que não há psicopatas, não há grandes crimes em Portugal. É mentira. Há. E o podcast continua com outras histórias, não as mesmas, mas outras histórias, sempre a contar exatamente 100% true crime, só factos reais, com o plus de ter a análise psicológica, a parte forense, a psicologia criminal, que é o que eu faço, e portanto tem essa envolvente. Portanto, conta-se a história, o que é que aconteceu, com os arquivos da polícia, do tribunal, etc. E depois o diagnóstico clínico, a parte da descida às profundezas da mente do homicida. Matou um, matou 10... Depende. Mas sabes que uma coisa engraçada da Joana é que a Joana fala destes homicídios com uma vivacidade. Está muito bem. Olha, meteu-a no congelador, todas as postinhas. Tu já nem... Eu ia te Não, é assim, falo com vivacidade porque, do ponto de vista, repara, isto é a minha profissão, não é? Sim. Eu faço muitas outras coisas, mas a minha profissão, a minha formação de base é isto. E eu gosto. Certo? Mas nunca... Esse entusiasmo é porque eu, de facto, gosto de estudar estes casos, ainda gosto, não é? Já faço isto há muito tempo, mas ainda gosto, ainda me dá pica, e por isso é isso que acontece, é isso que eu transmito, se calhar. Não é, obviamente, é com todo o respeito pelas vítimas, diretas e indiretas, isso não está em questão, como é evidente, mas é esse entusiasmo de ser uma coisa que eu realmente gosto mesmo de fazer, e de ler e de estudar. Afetou a nível pessoal, nem que seja ao início, nunca deste por ti... Totalmente imersa numa história que revoltaste? Eu realmente gosto de crime. Pois, eu também. Acho que é muito interessante. E o homicídio, que é o crime rei, porque é um poder divino, não é? Dar ou tirar a vida a alguém. Nós não temos o direito disso. Pois, exato, não temos. Embora o homicídio já tenha passado por muitas leituras legais ao longo da história da civilização, a verdade é que o Homo sapiens sapiens, nós somos todos homicidas. Os estudos mostram que, ou seja, está na espécie humana. As caveiras de não sei das quantas milhares de anos mostram que havia já homicídio, não um homicídio involuntário, mas homicídio voluntário, com um propósito qualquer, ou de roubar, ou de outra coisa qualquer. Portanto, faz parte da evolução da espécie sermos homicidas. E, portanto, olha, eu acho que é fascinante. Mas qual é que é... Diz, a Maria quer imenso... Sabes que a Maria queria estudar aquilo que tu... Eu já disse à Maria para ela ir estudar. Mas pergunta... Fazes bem. Não, fazia bem. Mas eu, sim, acho que sim. A psicopatia humana não é o que normalmente nós pensamos que é. Ou seja, o que é um psicopata em si? Olha, nem todos os psicopatas são homicidas, não é? Que chama-se Psicopatas Portugueses, é um título, claro, mas nem todos os psicopatas são homicidas. Aliás, é falta de empatia, não é? Sim, e a psicopatia, na verdade, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, é uma das doenças mentais que está mais disseminada, que tem maior prevalência. Só há uma doença mental com maior frequência do que a psicopatia, que é a depressão. Ou seja, bulimias, ataques de pânico, coisas super comuns, são muito menos frequentes que o psicopata. Portanto, tu conheces psicopatas, tu conheces psicopatas, lá em casa conhecem psicopatas e convivem com eles. Estou a ouvir não me ouvi. Nós temos um aqui que é bastante... Há pessoas que demonstram melhor a sua psicopatia. Os psicopatas, por natureza, gostam de manipular. Sim. E de instrumentalizar, e por isso se disfarçam muito bem. E alguns são muito burilados, não é? Levam isto a uma arte da maquinação e da instrumentalização do outro. Portanto, nem todos parecem psicopatas. Será que eu sou?
Não. Agora Claramente és. Não és. Eu Não? acho que ela é. É porque não a conheces bem. Ela é claramente. Mas mulheres psicopatas Sociopata. é eu acho. interessante. Sociopata e psicopata na verdade é a mesma É? coisa. Então, Na se verdade calhar- é a mesma coisa. Não, eu tenho bastante empatia, não posso ser, esquece. Pois, Olha, mas também diz-me me uma parece. coisa, tu ao escreveres tanto, pesquisares tanto, tu não tens medo, pá, quando a tua campainha toca a uma hora que tu não estás à espera de ninguém? É assim, na verdade, alguns destes psicopatas que estão no livro e outros que estão no podcast estão vivos e alguns até estão a acabar de cumprir pena. Meu Deus. Portanto, não vivo com esse receio, embora muitas vezes me façam essa pergunta, mas se queres que eu seja honesta, nunca pensei muito nisso. E na rua? Acho que eles devem ter outras coisas para fazer. sim. Na verdade, é assim, o psicopata, repara uma coisa, o psicopata não é uma pessoa de sentimentos nem de emoções. É uma pessoa que lê muito bem as outras e Mas não consegue tem manipulá-las, mas não tem qualquer empatia emocional. E, portanto, a ideia de vingança, que é uma coisa que é emotiva, não é? É uma coisa latina, vamos vingar, eu não vou deixar isto, a vendetta. O psicopata não é isso, não é bem a motivação dele. O psicopata não se rege por esses sentimentos quentes e sanguíneos. É e, portanto, sim, é mais frio. Calculista. E que interessa-lhe atingir determinados objetivos financeiros, sádicos, etc. Não propriamente. A vingança é uma coisa. Sim. Não quer dizer que não aconteça nos psicopatas, notem bem, mas não é o motivo principal. O motivo principal do psicopata é ganhos financeiros e sadismo sexual. Pronto. Mas é disso que fala este podcast, não é? É. Para além do podcast, tu lançaste agora um livro que não tem nada a ver com Dúvida isto. sem Deus. Aparentemente não tem nada a ver com isso. É um livro também sobre uma grande tragédia, não uma tragédia pessoal, como os psicopatas infligem a famílias e etc. Mas esta é a história da maior tragédia portuguesa, a maior catástrofe natural depois do terremoto de 1755. Não é muito falável. Que não é nada falável e que é inacreditável, porque vocês reparem, numa só noite, em 3, 4 horas, morreram 1000 pessoas na zona de Lisboa e Ribatejo. Portanto, vocês agora comparam com os números do Covid e dá-vos uma boa proporção. 1000 pessoas numa só noite. Tal! Pumba, ali. E com uma coisa incrível, porque juntou-se a enchente do Tejo com uma chuva incrível, no mês de novembro, justamente, como estamos agora. Portanto, choveu mais nesse mês do que no ano inteiro, praticamente. Portanto, havia ondas de lama de 4 metros de altura que entraram por dentro das casas das pessoas e engoliram-nas. E foi isso que sucedeu, sobretudo, claro, nas casas mais pobres, que eram bairros de Lata, aqui na Odivelas, Loures, etc. Mas também no Ribatejo, onde o Tejo, de facto, muitas vezes faz cheias incríveis, perderam-se a vida. Fora depois as pessoas que morreram com traumatismos e os desalojados, os desabrigados. Como é que surgiu essa tua ideia, então, de criar... Porque eu estava a ler sobre outra coisa e, na verdade, tropecei neste assunto e impressionou-me não só a dimensão da tragédia, mas aquilo que me ficou mesmo na retina foi como é que é possível não se falar disto. Isto fosse nos Estados Unidos, já havia 10 podcasts sobre este assunto, não é? 3 livros, 7 filmes. Até sobre crimes, ainda não há muito. Nos Estados Unidos já há vários e sobre. Há o Serial, que é um podcast Sim. espetacular. sobre crime. Há vários, mas aqui em Portugal não se fala muito sobre a morte, Pois. sobre assassinatos. Vá. O True Crime tem público em Portugal, basta ver a apetência que a malta para ver os Netflix e outras Sim. cenas. Portanto, o pessoal gosta disso. O Hernani. O Hernani. Por isso não havia, eu quando fiz o Psicópatas Portugueses, o podcast, foi porque também não havia nada e há sempre aquela ideia de que, lá está, não se passa nada em Portugal, não há grandes tragédias, não há grandes Por homicídios. um lado é bom estarmos um bocadinho ignorantes nesse não é aspecto, bem assim, porque eu acho que a porque cultura isso- de medo. porque há, não é? Não, porque imagina, tu não achas que isto depois pode transportar-nos para uma cultura de medo constante? Depende da capacidade de cada um, não é? Nos Estados Mental. Unidos eles vivem imenso isso, eu acho. Não, olha, outro podcast que eu gosto muito é o Rabbit Hole, que fala sobretudo desta questão da influência da internet, uma série de coisas destas gerações que já são muito digitais. E pá, eu não concordo, acho que isso não tem nada a ver, isto é a realidade, não é? Sim. Eu não estou a criar É homicídios. uma não é? realidade. Sim, é verdade. Olha, estamos mesmo a acabar. As pessoas podem ler a Joana Amaral Dias, podem ouvir a Joana Amaral Dias e podem vê-la sempre vir a comentar política e crime. Joana, Uma muito mulher obrigada. Obrigada eu. Isso é incrível. Uma mulher bonita a falar sobre isto. As minhas bonitas têm Podia ser todo o bonita ou direito de podia ser tudo. feia, uma mulher, Exatamente. inteligente tu e estás-me a incrível. dar esperança pelo história. Vai, Maria. Bem. Estudar é sempre bom. O curto-circuito volta na sexta-feira em direto aqui na SIC Radical. Fiquem bem e ouçam podcast. Beijinhos, ouçam Estamos aí. podcasts. Look what you did to me. I couldn't count on you.